Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente o Congresso resolveu enfrentar os abusos do Supremo e fazer valer a imunidade dos parlamentares. Vou dar uma breve explicação do que aconteceu. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, indignado com a covardia de Hugo Motta, resolveu sugerir que o PL poderia romper o acordo informal sobre a divisão das emendas. Reparem que esse acordo é informal, não é uma lei sendo quebrada. No modelo atual, o PL fica com 30% por ser o partido que preside algumas comissões, e os outros 70% são distribuídos às outras siglas. Ele ameaçou ficar com 100% dos recursos caso a anistia não fosse pautada. Isso foi o suficiente para enfurecer o ministro Flávio Dino, que deu 48 horas para Sóstenes se explicar. Sóstenes se recusou a dar qualquer explicação ao ministro, amparado no artigo 53 da nossa Constituição. Depois disso, como sempre, o ministro comunista rasgou a Constituição e mandou uma intimação ao deputado que vou mostrar a vocês no vídeo. Peço que vocês fiquem atentos às legendas, pois o oficial de justiça que entrou estava com tanto medo dessas decisões tiranas do Supremo que preferiu não se identificar. Então a voz dele ficou distorcida. Quando ele fala, só podemos entender lendo a legenda. Na sequência, já vou deixar outro vídeo do Sóstenes lutando pelos aposentados e mostrando por que está irritando tanto o desgoverno e o STF. Tudo bem? Prazer. Pode sentar, fica à vontade. Compromisso assumido aí já estou sabendo. Lógico que não. A gente sabe, assim, faço questão de deixar registrado de que me estranha a decisão, estou no exercício do meu mandato, posso falar o que quero, tenho garantias constitucionais do artigo 53, os tempos são muito estranhos que um servidor público, né, como é o seu caso, tem até receio de expor imagem, com toda a razão, te entendo, sua constrangedora, assim, vamos preservar a imagem conforme o acerto, mas esses tempos para a nossa democracia são muito estranhos, porque quem manda e o motivo para essa notificação não tem nenhuma fundamentação constitucional, mas vou respeitar, vou receber. Onde é que eu assino aqui? Essa aqui é que eu dou recebido? Perfeito. Recebido. Mas nós sabemos, senhor oficial, que isso é uma decisão totalmente legal. Porque a Constituição é clara, o STF jamais poderia usar os oficiais de justiça para cumprir decisões ilegais, como vem acontecendo no nosso país. Estamos literalmente vivenciando a ditadura da lei. E é preciso a gente falar isso e deixar claro. O artigo 53 é muito claro. E a Suprema Corte tem a obrigação de defender a Constituição e não rasgá-la. Quaisquer palavras, opiniões, quaisquer. Essa é a imunidade. E mais, qualquer informação dada ou recebida em virtude do mandato, parágrafo 6º do artigo 53 também é claro. O deputado tem imunidade em relação a isso. Então, a decisão do ministro Flávio Dino, que na verdade é o líder do governo Lula no Supremo, né, é uma decisão inconstitucional. Muito obrigado, bom trabalho. Deus te abençoe, tá? Bom trabalho para você. Obrigado. E o compromisso assumido será cumprido. Pegue alguém da sua família, vá com ele ao banco o mais rápido possível, você que é aposentado e pensionista, e veja lá no seu extrato se não tem algum desconto indevido. Se tiver, corte imediatamente. Estão roubando os aposentados e pensionistas do Brasil. E pasmem, quem mais foi beneficiado com este roubo foi o sindicato do irmão do Lula. Eu peço a sua atenção, você que é aposentado, que é pensionista. Sou o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL Rio de Janeiro. Sou líder da nossa bancada do Partido Liberal na Câmara dos Deputados. É uma vergonha o que está acontecendo. Pequenos descontos de sindicatos e instituições estão acontecendo na conta de milhares de aposentados e pensionistas no Brasil sem autorização. Talvez você que é um aposentado, que está assistindo agora, nem saiba. Por exemplo, minha sogra descontaram R$40 dela e ela só descobriu porque o neto dela é advogado, observou e fez a devida cobrança e correção no banco. Você talvez que me assista nunca percebeu, mas eu quero te pedir,
Pegue alguém da sua família, vá com ele ao banco o mais rápido possível, você que é aposentado e pensionista, e veja lá no seu extrato se não tem algum desconto indevido. Se tiver, corte imediatamente. Nós aqui na Câmara já estamos começando uma CPI para quem te roubou devolver. Para piorar tudo, a maioria destes roubos estão acontecendo com aposentados do Nordeste, onde o Lula teve mais votos, ou seja, ele se elegeu para roubar os nordestinos. É uma vergonha. O pior de tudo é que muitas pessoas com deficiência auditiva ou deficiência visual, quando se aposentam, não vê o que está assinando, tem dificuldade para entender e também está sendo roubada. Eu peço a você, que conhece um aposentado, que conhece um pensionista, repasse esse vídeo. Peço a todos que na próxima semana esteja indo ao banco para verificar se você não está sendo roubado. É uma vergonha o roubo dos nossos aposentados. Agora, queria trazer a vocês uma matéria vergonhosa da jornalista militante Daniela Lima. Ela veio trazer notícias do escândalo de corrupção no INSS, revelando que 1 a cada 4 contratos estava sendo alvo de reclamação dos aposentados. Agora vem a sacanagem. Peço que vocês reparem que quando ela cita os dados de 2022, ela logo já diz que era gestão Bolsonaro e como o valor em porcentagem era baixo, apenas 4,5% do total, ela falou do número de reclamações para parecer algo maior. Depois, quando ela vai falar de 2023, aí não é gestão Lula, aí vira gestão Carlos Lupe, e o valor total de reclamações não é mais citado, só a porcentagem. Isso é para quem ainda duvida que essa emissora das trevas e seus jornalistas tem lado político muito bem definido. Vai ver aqui no Conexão em Primeira Mão, avisou o INSS que 1 de cada 4 contratos estava sendo alvo de reclamação dos aposentados e pensionistas por falta de autorização. Exatamente os casos que a Amanda Luder trouxe para você aqui durante o Conexão Globo News. 1 de cada 4 contratos. É um pouco mais do que isso, quase 27%. Vamos aqui no detalhe, eu vou pedir para o nosso time que super toca aqui, obrigada, é exatamente aqui, ó. Nesse contexto, destaque-se que, em 2022, gestão Bolsonaro, o assunto crédito consignado, cartão de crédito consignado, foi o terceiro com mais reclamações. É exatamente o que a Amanda Luder trouxe aqui para vocês. 57.874 reclamações, sendo o assunto com mais reclamação registrado por pessoas com mais de 60 anos, idosos. Ademais, levantamento realizado pela equipe de auditoria sobre os tipos das reclamações de janeiro a março de 23, ou seja, de novo, mais uma vez, um esquema que perpassa gestões. Assim como dos descontos indevidos de entidades a quais as pessoas jamais foram filiadas, que é o que motivou a mega operação da PF e da CGU, este também. Você tem registro em 22 e registro em 23. Então vamos aqui, de janeiro a março de 23, qual foi a reclamação mais recebida pelo INSS? De Carlos Lupe. Reclamações indicando que averbações não autorizadas, ou seja, contratos falsos. A pessoa recebeu um dinheiro na conta dela que ela não pediu, um empréstimo que ela não pediu. Tiveram a maior representatividade dentre os registros avaliados. Isso aqui já é gestão Carlos Lupe, alcançando 26,8% das reclamações finalizadas. 1 a cada 4 contratos. 1 a cada 4 contratos. A pessoa ligava no INSS e falava, eu não pedi esse empréstimo. E lutava. A Amanda Luder trouxe um caso de uma pessoa que passou 3 anos na justiça brigando para parar de ter R$500 descontados da folha de pagamento dela por um empréstimo que ela não pediu e que ela havia devolvido, inclusive. Para terminar, eu gostaria de mostrar a vocês uma matéria vergonhosa da jornalista petista militante Flávia Oliveira. Ela utiliza o assunto da prisão domiciliar que o ministro Alexandre de Moraes concedeu ao ex-presidente corrupto Fernando Collor para começar a militar a favor dos criminosos presidiários, dizendo que as condições deles são precárias, que muitos ficam doentes, e ainda fala que temos mais de 800 mil pessoas presas em tom de exagero. Eu vou mostrar o vídeo e depois comento essa notícia. Ainda no sistema carcerário e nas más condições, a gente tem uma tela sobre
por exemplo, incidência de tuberculose no sistema penal. Esses dados, quem me passou agora de noite, durante o Em Pauta, foi a doutora Margarete Dalcomo, que é da Fiocruz, papel importante na pandemia, nós sabemos, pneumologista, e ela chama atenção para a incidência de tuberculose no sistema carcerário brasileiro, se na média da população são 38 casos para cada grupo de 100 mil habitantes, olha o dado do cárcere, Beth, 2.000 casos para grupos de 100 mil habitantes. É importante chamar atenção para isso, para a gente pensar como o sistema carcerário que prende, sobretudo, pessoas negras, jovens negros de baixa escolaridade, de baixa renda, de territórios populares, muitos, inclusive, por anos sem julgamento, é vetor de doenças. O ex-presidente Fernando Collor teve esse benefício em razão de condições de saúde que foram atestadas e que, para o Procurador-Geral da República e para os ministros do Supremo Tribunal Federal, em particular Alexandre de Moraes, o impedem de ficar numa unidade prisional, embora relatórios tenham comprovado que ele, em isolamento, numa cela individual, poderia cumprir sua pena no cárcere. Agora, é inequívoco que no Brasil o cárcere é um vetor de doenças. Há dados do Ministério da Saúde mostrando que quase 5% da população carcerária, que no Brasil passa de 800 mil pessoas, tem diagnóstico ou de tuberculose, ou de sífilis, ou de HIV. E óbvio que a gente sabe que as condições de higiene não são adequadas, muito menos de ventilação, e isso, obviamente, propicia a transmissão e o adoecimento, o que caracteriza também violação do tão criticado sistema carcerário brasileiro. O amplo direito de defesa não é para todos, tampouco as melhores condições de saúde. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu vou dizer a vocês, acho que depois dos militantes pró-aborto, o que mais me tira do sério são esses militantes defendendo bandidos. Essa mídia esquerdista e os ministros do STF, como Barroso, que inventou esse programa de pena justa, vivem lutando por direitos daqueles que não fizeram por merecer o convívio em sociedade. Podem me criticar, mas cadeia tem que ser dura. Se dependesse de mim, todas as cadeias do Brasil seriam em área rural, com trabalho de segunda a sexta para recompensar a sociedade. E quanto aos 800 mil presidiários, digo sem medo de errar que se todos que cometem crimes fossem presos, o correto seria ter pelo menos 2 milhões atrás das grades. Você nunca vê esses jornalistas esquerdistas lutando pelos direitos das famílias que perderam um pai ou uma mãe assassinados por um meliante que queria dinheiro sem trabalhar. O que vocês acham, pessoal? Concordam comigo que a função da prisão é tirar esses elementos do convívio em sociedade, ou acham que esses jornalistas estão certos e prisão tem que ser um spa de luxo? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.